Olá, pessoal. Bom dia. That's most of the Portuguese I know. É o máximo de português que eu sei. I'm learning. I have a desire to learn Portuguese and one day be able to preach in Portuguese. Eu estou me acostumando ao desejo de aprender um pouco mais de português e um dia me tornar fluente em português. Amen. Amém? But good morning. Então, bom dia a todos. I'm excited to be here. Estou animado em estar aqui com vocês hoje. Who else is excited? Quem mais está animado aí? Que bom. Que bom, que bom. I believe, like I mentioned Thursday night, that a move of God is happening in Brazil. Eu acredito que na quinta-feira passada eu mencionei com vocês que um mover de Deus está acontecendo aqui. Amen. Today, my topic is going to be a little probably unexpected. Hoje eu acho que o tópico do que eu vou falar vai ser um pouquinho inesperado. One that some people it may not make sense to. Que talvez para algumas pessoas não faça muito sentido. I don't do this to be difficult or challenging. Eu não vou fazer isso só para ser um desafiador ou trazer alguma dificuldade para vocês. But I believe this message is important for every Christian's life, Mas eu acredito que essa mensagem é muito importante para a vida de cada cristão aqui, especially leaders. especialmente os leitores. Today I was given the topic leadership according to Paul. Hoje eu me dei um tópico de liderança, me deram um tópico de liderança de acordo com Paulo. Paul was a great leader. Paulo era um grande líder. Ricardo was talking about him. E Ricardo estava falando sobre isso. A man of great faith. Um homem de grande fé. See, I can understand a little bit of Portuguese. Vê, eu consigo entender um pouquinho de português. There's so many aspects of Paul's leadership that I could have talked about. Há muitos aspectos da liderança de Paulo que eu poderia falar hoje. He was a great prayer warrior, Ele era um grande guerreiro em oração, a great communicator, um grande comunicador, a man of great faith. um homem de grande fé. He trained many other leaders. Ele treinava vários outros líderes. He was a great missionary. Ele era um grande missionário. But I chose to focus on one aspect of Paul. Mas eu escolhi falar sobre um aspecto sobre Paulo. Not many people may have say this is a great leadership quality. Não muitos diriam que isso é uma grande qualidade de liderança. But I believe it made him one of the best leaders of his time. Mas eu acredito que o fez ser um dos maiores e melhores líderes do seu período. The thing I'm going to talk about this morning, O que eu vou falar nessa manhã, the thing that made Paul such a great leader, o que fez Paulo ser um líder tão grande, was his sacrifice. foi sacrifício. His sacrifice. O sacrifício. He desired to serve God so much Ele desejava servir a Deus com tanta vontade that he sacrificed everything. que ele sacrificou tudo. Paul was kidnapped. Paulo foi sequestrado. He was beaten, Ele foi mordido, threatened, ameaçado, arrested multiple times. preso várias vezes. He was accused in lawsuits, Foi acusado em vários processos, interrogated, interrogado, ridiculed, ridicularizado, ignored, ignorado, shipwrecked, naufragado and even bitten by a snake. e até mesmo mordido por uma cobra. Paul sacrificed more than you can think. Paulo sacrificou mais do que você pode imaginar. Who wants any of those things? Quem gostaria de passar por alguma dessas coisas? Not many people, right? Não muitos, certo? Today, the title of my message can be labeled as this: Hoje o título da minha mensagem poderia ser intitulado dessa forma: Come be a nobody for Christ. Venha e seja um ninguém para Cristo. Come be a nobody for Christ. Venha e seja um ninguém para Cristo. A title that probably doesn't make sense, Um título que talvez não faça sentido algum, but I believe it's important for our leaders today. mas eu acredito que é importante para os líderes de hoje. Let's pray over the word. Vamos orar sobre a palavra de Deus. Dear Father, I give you thanks this morning Querido Deus, eu te dou graças por essa manhã, for all that you're doing in our lives, Lord God. por tudo que tens feito em nossas vidas, Deus. I pray, Lord God, that the word given today Eu oro para que a palavra de hoje changes hearts, transforme corações, sends great leaders all over the world, envia grandes líderes por todo o mundo and leads us into a new period in our lives. e guia-nos para um novo período de nossas vidas. Bless me as I speak.
Me abençoa enquanto estou falando. In Jesus' name I pray. No nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. The first thing I want to talk about is a man named Saint Patrick. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre um homem chamado São Patrício. He's known for all the wrong reasons in my country. Ele é conhecido por todos os motivos errados no meu país. We have this day called Saint Patrick's Day, Nós temos esse dia chamado Dia de São Patrício. and we celebrate him by drinking alcohol all day. E nós celebramos como um dia só para tomar bebidas alcoólicas. His day has turned into one that glorifies things in the world. O dia dele se tornou um dia para glorificar as coisas que estão no mundo. But I want to teach you about who Saint Patrick really is. Mas eu quero ensinar para você um pouquinho sobre quem São Patrício realmente foi. He grew up in the 400s in England. Ele cresceu no período de 400 na Inglaterra. He was in a Christian family. Father was a deacon, grandfather priest. Ele cresceu num lar cristão. Seu pai era um diácono, seu avô era um pregador, um pastor. But something happened to Saint Patrick at the age of 16. Mas alguma coisa aconteceu com São Patrício na idade dos 16 anos. He was kidnapped by a group of Irish pirates, Ele foi sequestrado por um grupo de piratas irlandeses and he lived as a slave for 6 years in Ireland. e viveu como um escravo por 6 anos na Inglaterra, na Ireland, Yes. na Escócia, na Irlanda, desculpa. Tá bom. Sorry. When he was 22, he finally escaped and made it back to England. Quando ele tinha 22 anos, ele finalmente conseguiu escapar daquele lugar. This experience pushed Saint Patrick into a life of living for God, Essa experiência levou São Patrício a uma vida para Deus, a life of sacrifice to uma God. vida de sacrifício para Deus. He went to seminary, started a church, Ele frequentou um seminário, iniciou uma igreja and he led that church for 20 years e ele liderou essa igreja por 20 anos, until he had a dream. até que ele teve um sonho, It was an Irish man, que era um homem irlandês, and he was saying e ele dizia: over and over again, "We appeal to you, holy servant boy, to come and walk among us." e dizia repetidamente: nós apelamos para que você, ó servo santo, garoto servo santo, venha andar entre nós. Saint Patrick was pushed to the country of Ireland by God. São Patrício foi empurrado para um país de irlandeses, The same country that kidnapped him. o mesmo país que o sequestrou. He was 48 when he became a missionary to the nation of Ireland. Ele tinha aproximadamente 48 anos quando ele se tornou um missionário na Irlanda. In the 400s, 48 was very old. Em mais ou menos em 428 ele já era muito velho. Probably about what we would say is 80 years old today. Talvez o equivalente a uns 80 anos nos dias de hoje. So at about 80 years old, Saint Patrick went to Ireland to evangelize. Então, mais ou menos na idade de 80 anos, São Patrício foi enviado para a ilha da Irlanda He didn't retire, para evangelizar, e lá ele não aposentou, didn't go to the beach and não, live the rest of his days relaxing. não foi para uma praia viver o resto dos seus dias relaxando. He committed his life Ele dedicou a sua vida for the spread of the gospel. para espalhar, para levar a palavra de Deus. During his time, he was a nobody. Durante o seu período, ele era simplesmente um ninguém. He loved his enemies and did something that didn't make sense. Ele amava os seus inimigos e fez uma coisa que não fazia o menor sentido. But in God's kingdom, it makes perfect sense. Mas no reino de Deus fazia o sentido total. Many people today, including myself, Muitas pessoas nos dias de hoje, incluindo eu, we have a goal to get a good job and to be somebody. nós temos o objetivo de arrumar um emprego e ser alguém na vida. And being somebody again means getting a good job, E ser alguém de novo, é arrumar um bom emprego, getting a nice house, a nice car, comprar uma casa legal, um carro legal, getting an important position or title at work. chegar em um cargo importante ou um bom título no trabalho. For the Christian today, being somebody means that same thing. Para o cristão dos dias de hoje, ser alguém é exatamente isso. We just add going to church on Sundays. Nós só acrescentamos ir à igreja aos domingos. Maybe a midweek service. Talvez um culto no meio da semana.
Our lives revolve around us. As nossas vidas estão rodeadas por And that's isso. the challenge we're facing as leaders today. E é esse o desafio que nós estamos encarando como líderes dos dias de hoje. I don't believe Jesus is calling us to be somebody, Eu não acredito que Deus está nos chamando para ser um alguém, not by the world standard. não pelos padrões do mundo. I believe Jesus is calling us to be a nobody for him. Eu creio que Jesus está nos chamando para ser um ninguém para Ele. People who would forsake everything Pessoas que abandonariam tudo, so that they would bring the gospel to all the nations. que daí eles levariam a palavra de Deus para todas as nações. People who don't care about being recognized, Pessoas que não se importam em ser reconhecidas, respected, respeitadas rewarded, ou recompensadas, praised, or promoted. adoradas ou promovidas. They only care about Jesus Christ, Só se importam com Jesus Cristo. having him being cherished, worshipped, and adored. Que Jesus Cristo seja apreciado e adorado. People who understand that Jesus didn't come to this world so that we can have a great church on Sunday. Pessoas que entendam que Jesus não veio simplesmente para esse mundo só para que nós tenhamos um bom culto no dia de domingo. Jesus didn't come to this world so we can have a nice house and a nice car. Jesus não veio para esse mundo só para que nós tivéssemos uma casa legal ou um carro legal. Jesus is calling people, Jesus está chamando pessoas, people who could be somebody by the world standard, pessoas que possam ser alguém nos padrões do mundo, who could make tons of money. que poderiam fazer muito dinheiro. Jesus is calling these people, Jesus está chamando essas pessoas, he's calling them to be a nobody, estão chamando essas pessoas para serem ninguém. that they would go and sacrifice their lives in being nobodies just like St. Patrick. Para que eles vão e sacrifiquem suas vidas e sejam um ninguém, assim como São Patrício. Or Ou that they would excel in those jobs, que eles se tornem excelentes em seus serviços, in business, in medicine, in law, em seus negócios, na medicina, no direito, and they would live radical by giving away a lot of their money, e que vivam uma vida radical ao doar muito dinheiro. all for the sake of the gospel. Tudo pela palavra de Deus. And their coworkers would be, why are you giving away your money? What are you doing? E que seus colegas de trabalho perguntem, por que você está dando todo o seu dinheiro? O que você está fazendo? God is looking for educated, godly, talented nobodies. Deus está procurando por pessoas talentosas, sábias e inteligentes, mas que sejam um ninguém. People who are willing to use their energies, talents, and passions, not trying to be somebody. As pessoas estão dispostas a usar os seus talentos, as suas paixões para serem ninguém. I'll go as far as saying some people are wasting their talents to be somebody. Ainda assim, eu digo que algumas pessoas estão desperdiçando os seus talentos para ser alguém. To be somebody in this world. Para ser alguém nesse mundo. And they're not going to change the world. E eles não vão mudar o mundo. They're not. Não vão. This isn't just about the eternal question, Isso não é sobre a pergunta eterna. but this is even a question of, is this even Christianity? Mas é uma pergunta, isso é o cristianismo de verdade? We kind of have the idea, at least in America today, that there's two types of Christians. Nós meio que temos uma ideia, pelo menos lá nos Estados Unidos, que nós temos dois tipos de cristãos. We have normal Christians. Nós temos o cristão normal, They go to church on Sundays. eles vão à igreja aos domingos, They follow a few set of rules. eles seguem algumas regras, No cursing, sem xingamentos, have integrity, têm integridade, no tattoos unless it's a cross. sem tatuagens, a não ser que seja uma cruz. The normal Christian goes to church every Sundays and an occasional Bible study and prayer. O cristão normal vai à igreja no domingo e, de vez em quando, um estudo bíblico e muita oração. He or E she oração. does these things as long as it's not an inconvenience to them. Ainda assim fazem essas coisas, conquanto que não seja ou não tenha nenhum inconveniente para eles. We have the normal Christian, Nós temos o cristão normal and then we have the radical Christians. e aí nós temos o cristão radical. They pay attention to what Jesus said. Eles prestam muita atenção no que Jesus disse. They pay attention to Scripture, and it leads to a sacrificial life. Eles prestam atenção a uma palavra que diz que nos leva a uma vida de sacrifício. They carry a burden to make Jesus glorified. Eles carregam um ardor pela vida cristã. At my college, I used the analogy. Me perdoem por usar uma associação. Normal Christianity is the easy class.
A vida cristã normal é como se fosse uma aula fácil. And the radical Christianity is the hard class. E uma vida cristã radical é como se fosse uma aula bem difícil. We've come up with these two different types of Christianity. A gente vem com esses dois tipos de vida cristã, de cristianismo. But there's only one faith, one gospel, and one hope. Mas só há uma fé, uma palavra e uma esperança. Normal Christianity is radical Christianity. O cristianismo normal é um cristianismo radical. And radical Christianity is normal Christianity. E o cristianismo radical é um cristianismo normal. They're the same. Faz sentido? I invite you to live a radical, normal Christian life. Eu convido vocês para viverem um cristianismo normal, radical. Any other type of life, I believe, is useless. Algum outro tipo de vida eu acredito que é inútil. It's like neutering the Christian life. É como estar domando uma vida cristã. The gospel is everything or it's nothing. A palavra de Deus é tudo ou não é nada. Jesus Christ either saved all of you or none of you. Jesus Cristo ou salvou todos vocês ou nenhum de vocês. And if he saved you, he demands everything from you, the whole of you. E se ele salvou vocês, ele exige alguma coisa de vocês, de todos vocês. He loves you so much. Ele os ama muito. He loves you not to pay him back, not so that you would pay him back, Ele te ama de uma forma que você não precisa retribuí-lo. because you can't pay him back. Porque você não consegue, você não pode retribuí-lo. It's not to have him love you even more, Não é para que você venha a amá-lo ainda mais. because God can't love you anymore. Porque Deus, ele não pode te amar mais do que ele já te ama. God loves and accepts you. Ele te ama e te aceita. I can go on and on about this. Eu posso ir seguindo, ir adiante com isso e de várias formas. The main idea Mas a ideia principal is it's a radical gospel, é que uma palavra de Deus radical, a radical Savior, Jesus, nosso Salvador radical, Jesus, that should lead to you living a radical Christian life. ele quer que você viva uma vida cristã radical. So again, back to being a nobody. Então, voltando para o ser um ninguém, I want to answer the question, how do you be a nobody for Christ? eu quero responder a pergunta, como ser um ninguém para Cristo? The first thing that you can do, A primeira coisa que você deve fazer, pode fazer, the clearest way to be a nobody is through being a missionary. a forma mais clara de ser um ninguém é ser um missionário. Excuse me. Not all of us are called to be missionaries, Nem todos são chamados para ser missionários. but I believe that missions is most representative of a sacrificial life. Mas eu creio que uma vida missionária é a forma mais representativa de uma vida cristã, Of a radical, normal Christian life. de uma vida cristã radical. It's my prayer even this morning that the best and brightest of you would go across this world for the sake of the gospel. A minha oração essa manhã é que os melhores aqui entre vocês possam ir neste mundo viver uma vida radical. Men, women, young and old, who could have been somebody. Homens e mulheres, jovens e velhos que poderiam ser alguém. Could have been somebody by the world's standard. Poderiam ser alguém nos padrões desse mundo, But you choose to be a nobody for Christ. mas que escolha ser um ninguém para Cristo. To leave your family, friends, Deixar sua família, seus amigos and dedicate your life to another nation. e dedicar a sua vida a uma outra nação. Nothing more sacrificial than that. Não há nada mais sacrificial do que isso. This is costly leadership. E isso é uma liderança de muito valor. Missionaries are unknown, unappreciated, unrecognized. Os missionários são desconhecidos, não são valorizados, não são reconhecidos. And being a missionary doesn't mean you have to go be a preacher. E ser um missionário não quer dizer que você tem que ir pelo mundo e ser um pregador. I don't think there's a single job you can have here in Brazil that you can't have as a missionary. Eu não acredito que não há nenhum trabalho que você tenha aqui no Brasil que você não possa fazê-lo como um missionário. You can be a musician, Seja um músico, professor, professor, dog catcher, um apanhador de cães MMA fighter. ou um lutador de MMA. Doesn't matter. Não importa. Being a missionary means being a Christian where Christians are not. Ser missionário quer dizer ser um cristão onde não há cristãos. That's it. É isso.
Could you spend a period of your life living where there are no Christians? Você poderia passar um período da sua vida vivendo onde não há cristãos? In America, we have this thing called the American dream, Nos Estados Unidos a gente tem esse dizer, o sonho americano, where people come to America onde as pessoas vêm para os Estados Unidos to be somebody, para ser alguém, to have a good job, para ter um bom trabalho, make lots of money, fazer muito dinheiro, good house, good car, ter uma boa nice family, casa, um bom carro, uma família legal, even a nice church on Sunday. até mesmo uma igreja legal aos domingos. Choosing to forsake the comforts of the American dream by living in slums in Mumbai or Africa Escolher abandonar esses desejos americanos e viver em um lugar, sei lá, em Mumbai ou na África, could you do that for the sake of the gospel? você faria isso pela palavra de Deus? Could you live in a foreign land, speak a foreign tongue? Você viveria em um país estrangeiro, falar uma língua estrangeira? In other words, can you get really uncomfortable for Christ? Ou, em outras palavras, você teria uma vida desconfortável para Cristo? I'm sure Paul was a little uncomfortable in his missionary journeys. Eu tenho certeza que Paulo tinha uma vida bem desconfortável em suas jornadas. This is costly leadership. Essa é uma liderança de valor. Being a missionary isn't a glorious life. Ser missionário não é uma vida gloriosa. There's a missionary by the name of George Smith. Tem um missionário chamado George Smith. He went to Africa, Ele foi à África and he left Africa with one convert. e ele deixou a África somente com um convertido. He ended up dying on his knees praying for Africa. Ele acabou sua vida morrendo de joelhos, orando pela África. By the world's standard, he was a nobody. Pelos padrões do mundo, ele era um ninguém. Only one convert. Somente um convertido. A number of years later, a group of people came to this woman, this one convert. Alguns anos depois, um grupo de pessoas vieram a esse um convertido. And this poor elderly woman preached the gospel to them. E essa senhora pobre e pregou a palavra para eles. This one convert from George Smith. Esse um convertido do George Smith. That group of people went around to different parts of Africa spreading the gospel. Aquele grupo de pessoas que foi pregado por essa mulher saiu por toda a África levando a palavra de Deus. A recent study was done, Um estudo recente foi feito and they've traced 15,000 converts to that one lady. e eles rastrearam mais ou menos 15.000 convertidos só para aquela senhora. Amen. Amém. This is what the kingdom of God is like. É isso que é o reino de Deus. People to waste their lives according to the world standard. As pessoas que passam as suas vidas de acordo com os padrões do mundo, To waste their life for God. que desperdiçam a sua vida para Deus. I want to read a Bible verse in 2 Corinthians 12. Eu quero ler um versículo bíblico em 2 Coríntios, capítulo 12. You can advance 2 slides. Yeah, perfect. It's up there if you want to read it. Oh, advance one more. I have it in Portuguese too. Só mais um para frente. Ok. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amen. Amém? Perfect in our weakness. Perfeito em nossa fraqueza? The world doesn't understand this. O mundo não entende isso. Some Christians don't even understand this. Até mesmo alguns cristãos não entendem isso. Weak when we're strong. Forte quando ser fraco. Strong when I'm weak, sorry. Ser forte quando somos fracos. Let's go to another verse in 2 Corinthians chapter 4. Mais um versículo em 2 Coríntios, capítulo 4. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo.
Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. This is the life of a missionary, Essa é a vida de um missionário, but it also should be every Christian's life, mas isso deveria também ser a vida de todo cristão, where we face trial and tribulation but come through. onde nós encontramos tribulação e desafios. We always focus on the coming through but forget about the trial and tribulation. A gente sempre foca em passar por essas tribulações, mas não nos focamos em vencer as tribulações. I believe it is a tragedy that so few Christians are willing to go be missionaries. Eu acredito que seja trágico que somente alguns poucos cristãos queiram ser missionários. So the first way to be a nobody for Christ, by giving away your life. Então, a primeira forma de se tornar um missionário para Cristo é por dar a sua vida. To go and be nobodies in places to spread the gospel. E ir e ser um ninguém em lugares onde você possa levar a palavra de Deus. Second way to be a nobody for Christ. A segunda forma de ser um ninguém para Cristo, Those who are called to stay and live missional lives right here in Brazil. aqueles que são chamados para viver uma vida de missão aqui no Brasil, Part of that missional life is to send missionaries. parte desta vida de missão é enviar missionários. Excuse me. One of the biggest impacts you can make on missions is through money. Uma das formas mais impactantes de fazer uma vida de missão é através de dinheiro. You can be asking me, how should I give? How much should I give? E você pode se perguntar ou perguntar para mim, como doar? Quanto que eu deveria dar para missões? Or even, I don't have any money to give. Ou até mesmo eu não tenho dinheiro nenhum para dar para ninguém. How much should you give? The answer is simple. Quanto que você deveria dar? É uma resposta simples. You should give sacrificially. Você deveria dar ou doar sacrificialmente. The life of a leader is one of sacrifice, A vida de líderes é um sacrifício. one that costs you something. É uma que te custa alguma coisa. Don't give God your leftovers, Não dê a Deus o que sobra, the crumbs. ou as migalhas. Giving God your crumbs is like giving him change you found in your couch. Dar a Deus as migalhas é como se você estivesse dando um trocado que você achou no seu bolso. Or in your pants pockets, Ou no bolso da sua calça. the ones you forgot about. Aquele dinheirinho que você esqueceu. Giving that honors God starts with sacrifice. Dar honra a Deus começa com sacrifício. When it really starts to cost you something. Quando realmente começa a te custar alguma coisa. And really it costs you everything. Ou realmente te custa tudo. People, Pessoas. imagine going on a date Imagina indo namorar, por exemplo. and you give your girlfriend or boyfriend something that costs you absolutely nothing. E você dá para a sua namorada ou para o seu namorado uma coisa que não te custou quase nada. No time, no money, no effort. Não te custou tempo, não te custou dinheiro, não te custou esforço nenhum. Then you'll understand what I mean. Daí você vai entender o que eu quero dizer. But we're giving God that every day. É isso que estamos dando a Deus todo dia. Something that doesn't cost us anything. Alguma coisa que nos custa nada. No effort, no time, no money. Nenhum esforço, nenhum tempo, nenhum dinheiro. Jesus gave us everything. Jesus nos deu tudo. He gave his blood, Ele nos deu o seu his sangue, sweat, his o tears. seu suor, o seu choro. He gave it all. Ele deu tudo. He's our example. Ele é o nosso exemplo. So if the Lord is calling you to something here in Brazil, Então o Senhor está te chamando para algo aqui no Brasil. business, medicine, psychology, whatever it may be, Sei lá, empresa, medicina, psicologia, qualquer coisa. please make a lot of money. Por favor, faça muito dinheiro. Make tons of money, Faça muito dinheiro. but also sacrificially give it away. Mas também sacrificialmente doe. Give tons of it away Doe muito, so that God is glorified across the earth. para que Deus seja glorificado por toda a terra. Again, with your coworkers saying, "What are you doing?" Mais uma vez, que os seus colegas de trabalho digam, o que você está fazendo? It's not your money anyways. Não é seu dinheiro de qualquer forma. This is costly leadership. Isso é uma liderança de valor. 2 Corinthians 4:5. 2 Coríntios 4, 5.
I'll read it in English. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord and ourselves, your bondservants for Jesus' sake. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. He uses this word bondservant. Ele usa essa expressão, seria ali no caso servos de vocês. Paul uses this term often. Paulo usa muito essa expressão, servo. And also I forgot to mention the other verses we read earlier were from Paul. E também, eu esqueci de mencionar, mas os outros versículos que nós vimos também são de Paulo. But Paul describes himself as a slave. Paulo se descreve ele descreve a ele mesmo como um escravo. This term bondservant in the Greek means slave. Esse termo servo, no grego, ele é como se fosse escravo. He uses this word 17 times to describe Ele himself. usa esse termo em torno de 17 vezes para se descrever. Paul was sacrificial. Paulo tinha uma vida sacrificial. He understood the Christian life was a life of sacrifice. Ele entendeu que uma vida cristã era uma vida de sacrifício. He was a slave to God's calling. Ele era um escravo para o chamado de Deus. So again, you can be a nobody by being a missionary or sending missionaries. Então, mais uma vez, você pode ser um ninguém ao ser um missionário ou até mesmo ao enviar missionários. And you can also live missional, God-honoring lives here in Brazil. Ou você também pode viver uma vida missionária aqui no Brasil. We have a responsibility to the marginalized here, Nós temos uma responsabilidade com os marginalizados aqui, to the poor and the destitute. com os pobres e com os perdidos. Jesus gives us an example of somebody who went to those people. Jesus Cristo nos deu um exemplo de como chegar até essas pessoas. He went to the poor, the sick, the leper. Ele foi ao pobre, ao doente, ao leproso. I have a verse in Psalms Tem- 82. Tem um versículo em Salmos, capítulo 82. Perfect. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. You can advance to the next slide and we'll read a verse in Proverbs. No próximo slide, um versículo em Provérbios. No próximo slide. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. These are just two of hundreds of verses. Esses são somente dois de centenas de versículos. To defend the poor, Defendam o pobre, so you won't go halfway across this world. então você não vai andar só a metade do caminho nesse mundo. You won't be a missionary. Você não vai ser um missionário. Would you go across the street Você iria ali ao outro lado da rua and live a sacrificial life? e viver uma vida sacrificial? Would you be a nobody right here in Brazil? Você seria um ninguém aqui no Brasil? There's a quote from one of our professors at my college. Tem um dizer de um dos meus professores lá na faculdade onde eu It trabalho. says, we should live simple lives so that others could just live. Ele diz que nós podemos viver vidas simples para que os outros possam simplesmente viver. We should live sacrificial lives here for the sake of others. Nós devemos viver uma vida sacrificial aqui pelo bem dos outros. This is the kingdom of God. Isso é o reino de Deus. This is sacrificial leadership. Isso é uma liderança sacrificial. We've all been given one life, right? Que nós fomos todos dados uma só vida. How is your life going to be measured by God when it comes to an end? Como a sua vida pode ser medida por Deus quando chegar no final? By what job you had, what car you had, Pelo trabalho que você teve, o carro que você teve, how much money you made? quanto dinheiro que você fez. Are any of those things important to God? Alguma dessas coisas é importante para Deus? The measure of your life is going to be what is gained for God in eternity. A medida da sua vida para Deus é o que foi dado para Ele na eternidade. The measure of your life is the glory Jesus is going to receive across the earth. A medida da sua vida é a glória que Deus recebeu enquanto você anda por esse mundo. That's all that matters. É só o que importa. Don't waste your life trying to make a name for yourself.
Não desperdice a sua vida tentando fazer um nome para você mesmo. but give away everything so that Jesus could be glorified. Ou doe tudo que você tem para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. As for me, I'm a nobody. Assim como eu sou um ninguém. I could have been a somebody. Eu poderia ser alguém. I'm pretty bright. Eu sou bem inteligente. I graduated top 10% in my class. Eu me formei entre os 10 da minha turma. Had offers to go to many colleges in America. Me ofereceram aí em várias faculdades nos Estados Unidos. I even started getting a degree in mathematics. Eu ainda comecei a tirar uma graduação em matemática. But after the first year, I threw that away. Mas depois do primeiro ano eu deixei isso para lá. I was getting A's in Calculus 5. Eu tirei notas 10 em cálculo 5. And I changed my degree to one that nobody heard of E before. daí eu mudei a minha graduação para uma que ninguém nunca ouviu antes. One focused on helping family, youth, and communities. Uma focada em ajudar famílias, jovens em comunidades pobres. My mom called me and said, "What are you doing?" Minha mãe me ligou e disse: "O que você está fazendo?" I wanted to make a difference for God. Eu quis fazer uma diferença para Deus. I wanted to be a nobody for Christ. Eu queria ser um ninguém para Cristo. I wanted to be like the widow in Luke 12. Eu queria ser como uma viúva lá em Lucas capítulo 12. I wanted to be nameless, but giving away everything I had. Eu queria ser uma pessoa sem ser conhecido que deu tudo que tinha. This elderly widow gave 2 measly coins. Essa senhora viúva deu simplesmente 2 moedas, But she got Jesus' attention. mas ela chamou a atenção de Jesus Cristo. I want to be like that widow. Eu quero ser como essa viúva. May the Lord help me pour out what little I have for him. Ver que Deus olhou para mim, vendo que eu coloquei tudo que eu tinha para Ele. And may he do the same with you. E que Ele possa olhar da mesma forma para vocês. This morning, I long for sacrificial leaders. Essa manhã eu estou ansioso em ver líderes de sacrifício. Most parents would say what I did was a tragedy. Muitos pais diriam que o que eu fiz foi uma tragédia, What a waste of great potential. um desperdício de um grande potencial. But others see it differently. Mas outros viriam diferente. They see it like the pouring of expensive oil on the feet of Jesus. Eles diriam que seria como derramar um óleo muito caro sobre a cabeça de Jesus. Why choose to be a nobody when you could be a somebody? Por que escolher ser um ninguém quando você poderia ser alguém? Why? It doesn't make sense. Por quê? Não faz o menor sentido. Your life isn't about you. A sua vida não é só sobre você. It's not about how much money you can make. Não é sobre o quanto de dinheiro que você pode fazer. It's not about what house you can have. Não é sobre a casa que você pode ter. It's not about making a name for yourself. Não é sobre ter um bom título. It's not even about living a quiet life and going to church on Sundays. Não é nem mesmo viver uma vida calma e ir à igreja nos domingos. Not only is being a nobody not about us, it's not about the others either. Ser um ninguém não é só simplesmente ser algo para nós mesmos. It wasn't about the Irish for St. Patrick. Não é como se o irlandês São Patrício. It's only about God. É só sobre Deus. It's about making God glorified. É sobre fazer o nome de Deus glorificado. It's about God hearing from you. É sobre o que Deus vai ouvir de você. God died for you. Deus morreu por você. And it's about us saying, E é sobre nós dizer: Lord, I'll go anywhere for you. Deus, eu vou em qualquer lugar do mundo por você. I'll do anything for Eu you. farei qualquer coisa por você. We have to realize Nós temos que nos dar conta we have no right to tell God this. que nós não temos direito nenhum à divindade de To Deus. tell God, I'll go here or here for you. Ou de dizer a Deus que, Deus, eu estou aqui e quero fazer isso ou aquilo para você. But I won't go there or there. Mas eu não vou ali nem naquele outro lugar. I'll do this and this for you, Ah, but eu I faço. won't do that or that. Deus, eu vou fazer isso ou aquilo outro para você, mas aquilo lá eu não vou fazer. Nós não temos esse direito. Living, being a sacrificial leader Ser um líder sacrificial is about making Him known é sobre fazer Deus conhecido and living a life of sacrifice e viver uma vida de sacrifício so that He's glorified. para que Ele seja glorificado. It's about Christians É
It's sobre, about all of us. é sobre cristãos, é sobre todos nós. That we want Jesus to be a somebody so bad that we're willing to be nobodies. Que nós queiramos que Deus seja tão conhecido que nós vamos abrir mão do que nós temos. Again, that we want Jesus to be a somebody so bad that Mas- we're willing to be nobodies. Mais uma vez, eu quero que Deus seja alguém. Eu quero tanto que Deus seja alguém que eu abro mão de quem eu sou. I want to go to a last verse as I close in Acts 21. Eu gostaria de ler o último versículo, assim como eu fecho essa parte lá em Atos capítulo 21. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Look at what Paul is willing to sacrifice here. Veja o que Paulo estava disposto a sacrificar aqui. Some of you here today, Tem alguém aqui hoje you're going to have to go home and tell your family something. que vai chegar em casa e vai dizer para sua família uma coisa. In some of your cases, you're going to say, I want to be a missionary. Em algumas situações você vai dizer: eu quero ser missionário. And despite the cries, just like Paul was receiving, E além do prêmio que Paulo estava recebendo, the cries saying, don't go, Paul, don't go. o pessoal dizendo para Paulo, falando para ele: não vai, Paulo, não vai. You might hear that same thing from your family. Você pode até ouvir a mesma coisa de sua família. Don't go, don't be a missionary, don't do it. Não vai não seja missionário, não faz isso não. It's going to cost you too much. Vai te custar muito. Being a nobody looks like this. Ser um ninguém parece com isso. That you would respond to them with this. Que você responda a eles dessa forma: Mom, dad, brother, sister, mãe, pai, irmão, irmã, I appreciate everything you did for me, eu sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim. but I refuse to spend my life Mas eu me recuso a passar a minha vida trying hard to get into a good college tentando entrar para uma boa faculdade so I can get a good job and make lots of money. só para que eu arrume um bom emprego e faça muito dinheiro. And to do those things so that my kids could go into a good college and get a good job and make lots of money. E ao fazer essas coisas, para que no futuro os meus filhos possam fazer o mesmo, entrar numa faculdade, arrumar um bom trabalho e fazer muito dinheiro. And so that my grandkids could get into a good college E para que os meus netos entrem também numa boa faculdade, and get a good job and make lots of money. arrumem um bom trabalho e façam muito dinheiro. We should refuse to live our lives like that. Nós devemos recusar a viver as nossas vidas dessa forma. I ask you, is that why Jesus died for you? Eu te pergunto, foi por isso que Jesus Cristo morreu por você? So you can go to a good college, get a good job, make lots of money, Para que você entre em uma boa faculdade, arrume um bom emprego e faça muito dinheiro? so that your kids could do the same? Para que os seus filhos venham a fazer a mesma coisa? 2 Corinthians 5:15 says this. 2 Coríntios 5:15 diz: It says, and he died for all, that those who live should no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Did Jesus die so you could be somebody? Jesus morreu para que você seja alguém? Did he die so you could get a good job? Ele morreu só para que você tenha um bom trabalho, um bom emprego? Did he die so you can... Why did he die? Ele morreu... Por que ele morreu? Was it so you could be comfortable? Para que você tivesse uma vida confortável? To pursue the American dream? Para ir atrás do sonho americano? You have an option here this morning. Nós temos uma escolha aqui hoje de manhã. Each one of you, as you progress in your lives, Cada um de vocês que tem Cristo em suas vidas, you can be a somebody. você pode ser alguém. You're talented. Você tem talento. You can make a name for yourself. Você pode fazer um nome para você mesmo, ser famoso. You can be respected. Você pode ser respeitado. You can be comfortable. Pode viver uma vida You can be confortável. recognized. Pode ser reconhecido. And you
can even help your kids to do the same. E ainda podem ajudar os seus filhos a fazer o mesmo. Or you can be nobodies for Ou Jesus. você pode ser simplesmente um ninguém para Jesus Cristo. I have one plea for you today. Eu tenho uma oração para você hoje à noite. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I invite you to be a nobody for Jesus. eu os convido a ser ninguém para Jesus Cristo. Stand as I pray. Vamos nos levantar enquanto oramos. Dear Father, Querido Deus, we have many talented, powerful people here. nós temos muitas pessoas talentosas e poderosas aqui. Ones that can be a somebody. Aqueles que poderiam ser alguém. I pray that we all give our lives away. Eu oro para que todos possamos dar as nossas vidas. That we pursue degrees that don't make sense. Que nós doar as nossas vidas, que nós não vamos atrás de certificações que não fazem sentido. Degrees in ministry and theology. Graduações em ministério ou teologia. All for the sake of the gospel. Tudo pelo sacrifício da palavra de Deus. All so that Jesus could be glorified. Tudo para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Dear Father, pierce our hearts this morning. Querido Deus, eu te peço que toque nossos corações essa manhã. Raise a room full of leaders. Levante esse lugar cheio de líderes. Don't care about being somebody in this world. Que não simplesmente se importem em ser alguém neste mundo. They care about you being a somebody. Mas que se importem que tu sejas alguém, Deus. And they're willing to sacrifice everything to see that happen. E que estejam dispostos a sacrificar tudo para que isso aconteça. Just like Paul. Assim como Paulo. Raise leaders here this morning, Lord God, Levante líderes aqui essa manhã, Deus. that are going across this world to be Que missionaries. possam ir por todo esse mundo e viver uma vida de missionários. Raise strong lawyers, businessmen Levante aqui neste lugar advogados, pessoas de negócios. that give away tons of money for Que missions. possam doar muito dinheiro para missões. And let us be nobodies right here in Brasilia. E faça de nós ninguém aqui neste lugar em Brasília. Let's care for the poor and the leper and the destitutes. Mas que se importa pelo pobre, pelo leproso e pelos perdidos. Let us sacrifice our lives so that you can be glorified. Que possamos sacrificar as nossas vidas para que tu seja glorificado. In Jesus' name I pray. No nome de Jesus eu oro. Amen. Amém.